Fala, turma da Escola de Números, tudo bom com vocês? E aí, tá a fim de saber tudo sobre conjuntos numéricos? Se a resposta for sim, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo para o segundo episódio da série Tudo sobre Conjuntos Numéricos. Nesse segundo episódio vamos trabalhar mais um conjunto numérico, dessa vez o conjunto dos números inteiros. No episódio número 1 trabalhamos o conjunto dos números naturais. Então se você ainda não assistiu o episódio 1, vai na descrição, clica no link, assiste e volta para cá para acompanhar essa aula sobre o conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, nós temos a quantidade de números aumentando. O homem ele tem necessidade de ter outros números além dos números naturais. Agora, por que isso? O homem tem a necessidade agora de representar valores menores que zero. Por exemplo, temperatura, altitude em relação ao nível do mar, saldos bancários, saldo positivo, saldo negativo. Então, tudo isso leva o homem a criar novos números. E aí você já tinha os números naturais, 0, 1, 2, 3, aí vai lembrar que o conjunto dos números naturais está contido, faz parte do conjunto dos números inteiros, e aí você cria números menores que zero. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, o conjunto dos números inteiros se dá a partir do conjunto dos números naturais, acrescendo números menores que zero, os números negativos. Nós vamos colocar aqui um sinal de mais para destacar que nós temos números positivos e números negativos. E aí agora, semelhante ao que foi visto na aula de números naturais, nós temos símbolos que vamos utilizar em relação ao conjunto dos números inteiros. O símbolo que representa este conjunto é o Z, com esse corte a mais, com esse traço a mais, para diferenciar do Z convencional. Ele representa o conjunto dos números inteiros. E semelhante como foi feito no episódio anterior, nós vamos utilizar três símbolos: o asterisco, o sinal de mais e o sinal de menos. O asterisco nós já sabemos para que funciona. Toda vez que utilizamos um asterisco em um conjunto, nós estamos excluindo o zero. Então nós temos aqui o Z asterisco. Observe que eu tenho o conjunto dos números inteiros, mas eu não tenho zero nesse conjunto. A novidade aqui é o mais e o menos. Quando eu coloco o mais em um conjunto, em um símbolo de um conjunto, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu quero os números positivos e o zero. O conjunto do Z+, é o conjunto dos números inteiros, que coincidentemente é o próprio conjunto dos números naturais. E quando eu junto os dois símbolos, asterisco e o mais, vou ficar aqui o Z asterisco mais, o que é que eu tenho? Eu tenho o conjunto dos números inteiros positivos e estou excluindo o zero. E no caso do símbolo negativo, eu vou estar dizendo o quê? Que eu estou excluindo os números inteiros positivos, eu quero só os negativos e o zero. E aí eu tenho o Z menos, 0, menos 1, menos 2, o zero e os números negativos. E quando eu tenho o Z asterisco menos, eu estou dizendo que eu quero os números negativos e, além disso, eu quero excluir o zero. E aí você vê que o Z asterisco menos é justamente a novidade. É aqui que o conjunto dos números naturais diferencia dos números inteiros. E agora vamos para a reta numérica fazer uma análise completa. Então, de cara, olhando para a reta numérica, a gente já começa a ver algumas diferenças em relação à reta numérica do conjunto dos números naturais. Primeiro, setinha para o lado direito, setinha para o lado esquerdo. O que isso quer dizer? Para o lado direito, eu ainda tenho uma infinidade de números. Ou seja, 6, 7, 8, 9. Para o lado esquerdo, setinha mais outra infinidade de números. Quer dizer que eu tenho números menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e assim sucessivamente. Uma coisa interessante é que agora o número 0 passa a ter um número anterior a ele, que a gente chama de antecessor. No conjunto dos números inteiros, o 0 possui um antecessor
E o antecessor do zero é 0 menos uma unidade. E aí nós vamos ter o antecessor sendo menos 1. Além disso, é fácil perceber que todo número inteiro ele possui sucessor e possui antecessor. Porque sempre teremos um número anterior, já que ele é infinito para o lado esquerdo, para o lado negativo, e sempre teremos um número posterior, ou seja, sempre teremos um sucessor, já que ele é infinito para o lado direito, para o lado positivo. Nesse caso, podemos concluir que não existe um maior número inteiro e não existe um menor número inteiro. Outra coisa interessante é como você faz para saber quem é o maior número inteiro. Basta saber em que local ele está na reta numérica. Ou seja, quanto mais à direita o número inteiro tiver, maior ele será. E quanto mais à esquerda o número tiver, menor ele será. Da mesma forma que no conjunto dos números naturais, nós temos antecessor e sucessor, como já venho comentando. Então, pegando aqui um número qualquer, o número k, nós temos o sucessor desse k, que é um k mais 1, basta somar uma unidade, e o antecessor basta subtrair o k menos 1. Então, nesse caso, números dados nessa sequência, nós chamaremos de números consecutivos. E se você está se perguntando o que significa esta linha tracejada no zero, significa dizer o quê? Esse conjunto dos números inteiros, ele tem algo que o conjunto dos números naturais não tem, que se chama de simetria. O que é isso? Você tem números posicionados de maneira simétrica. Então, do 0 até o 1, nós temos uma unidade. Do 0 até o menos 1, nós temos uma unidade. Então, o número menos 1 e o número 1 são números diferentes, mas estão à mesma distância do zero. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, o número 3. O número 3 está a uma distância do zero de 3 unidades. E o número menos 3 está a uma distância do zero de 3 unidades. Então, você tem números de lados opostos, mas com a mesma distância em relação ao zero. Isso a gente chama de simetria. E esta simetria nos leva a uma definição chamada de módulo. Módulo de um número inteiro. O que é o módulo de um número? Nada mais é do que a distância desse número até o zero. Podemos chamar o módulo também de valor absoluto do número. Então, módulo ou valor absoluto, nós estamos referindo à mesma coisa. Então, nós estamos referindo à distância do número até o zero. Então, quando olharmos módulo, nós iremos lembrar de distância. E o símbolo utilizado para representar o módulo são essas duas barrinhas. Então, quando eu quero um módulo de um número, eu coloco este número entre essas duas barrinhas. Então, por exemplo, o 3 entre as duas barrinhas. Como é que a gente faz a leitura? Módulo de 3. Ou mais 3, porque esse número é positivo. Então, módulo de mais 3. E aí, voltando para a nossa reta numérica, a distância do número 3 até o zero são quantas unidades? 1, 2, 3 unidades. Então, a distância dele até o zero são 3 unidades. E a distância do menos 3 ao zero são 3 unidades também. 1, 2, 3. E aí nós temos que o módulo de mais 3 é 3. E o módulo de menos 3, que é a distância até o zero, também é 3. Então podemos perceber que o módulo de um número é o próprio número de forma positiva, porque nós estamos tratando de distância. Então, pensando dessa forma, o módulo de 6 é o próprio 6. A distância de 6 até o zero são 6 unidades. E o módulo de menos 6 também é o 6. Então, o módulo de qualquer número sempre será ele mesmo positivo, porque se trata de distância.
Outra definição que vem também da simetria é o que a gente chama de números opostos ou simétricos. O que quer dizer isso? São números que estão à mesma distância do zero, ou seja, números que possuem o mesmo módulo. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que o mais 7 e o menos 7 são simétricos. Por qual motivo? Porque eles têm o mesmo módulo. Se você pegar o módulo de mais 7, você terá 7. Se você pegar o módulo de menos 7, você também terá 7. Então, dois números que possuem o mesmo módulo, que estão à mesma distância do zero, nós chamamos esses números de números opostos ou simétricos. Então, galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você ainda não assistiu o episódio número 1, vá lá na descrição, clica no link, assiste lá, volta para cá. E não esqueça de postar aí nos comentários suas dúvidas, sugestões. Se você está precisando de alguma aula, escreve aí nos comentários que a gente providencia com certeza. Um grande abraço a todos e bons estudos!